Graça e paz, minhas lindas, tudo bem? Como vocês estão nesse dia? Como vocês acordaram nesse dia? Espero que esteja tudo bem com você. Vamos fazer o nosso devocional hoje? O tema do nosso devocional, minha linda, é reconhecendo a verdade. Eu estava meditando em um texto da Palavra de Deus que se encontra em Atos, capítulo 17, dos versículos 16 até o 34. Ele é um texto bem longo, mas contextualizando, era um texto onde Paulo estava em Atenas esperando Silas e Timóteo, e aí enquanto ele estava lá na cidade de Atenas, ele começou a ver que as pessoas, elas iam atrás, assim, elas cultuavam vários deuses, a cidade estava cheia de ídolos. E aí ele pega e ele vai para a sinagoga e ali ele começa a falar com as pessoas, tanto os judeus como os não judeus. E aí as pessoas pegam e falam, o que será que ele está falando, né? Sobre quem ele está falando, sobre que Deus ele está falando. E Paulo, naquela situação em Atenas, ele estava anunciando sobre Jesus e sobre a ressurreição. Contextualizando, minhas lindas, assim que Paulo estava lá falando sobre Jesus, o pessoal que estava lá reunido, a multidão da cidade, pegou e falou, Paulo, então vamos lá para a Câmara Municipal e você vai falar para a gente sobre esse novo ensinamento que você está trazendo para nós, porque algumas coisas nos parecem esquisitas, nós gostaríamos de saber sobre o que você está falando, né? E aí fala que todos os moradores de Atenas, eles viviam ali, eles gostavam de passar o tempo contando e ouvindo sobre as últimas novidades. Paulo, então, ficou de pé diante deles, né, lá na Câmara Municipal, e Paulo falou para eles, olha, atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos, né? Enquanto eu estava andando pela cidade, eu vi que vocês adoram os seus deuses, mas eu encontrei um altar que está escrito, ao Deus desconhecido. E aí Paulo fala para eles assim, esse Deus que vocês escreveram que é o Deus desconhecido, é o Deus que eu estou anunciando a vocês. E aí Paulo vai falar dos versículos 24 até o 30. Ele fala assim, esse é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisam que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, esse Deus criou toda a raça humana para viver na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles o lugar onde iriam morar e quanto tempo iriam ficar lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E em algum dos poetas de vocês disseram, nós também somos filho dele. E já que somos filho dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra feito pela arte e habilidade de pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Depois que Paulo fez esse discurso sobre o Deus vivo, o Deus a quem nós servimos, algumas pessoas zombaram dele e outras pessoas disseram assim, legal, quero ouvir mais sobre esse Deus que Paulo está falando. Uma dessas pessoas, queridos, que se destaca aqui nesse texto é um homem chamado Dionísio e uma mulher chamada Dâmaris. O que eu quero trazer para vocês no dia de hoje, contextualizando essa história? Lembra que eu falei que o título da nossa meditação hoje se chamava Reconhecendo a Verdade? A gente vai olhar para essa mulher, para Dâmaris, que ela vivia, em Atenas, e Atenas, amadas, era considerado a capital intelectual do mundo naquela época. As pessoas, elas amavam discutir e debater todas as ideias que eram colocadas ali para eles, né? E aí o apóstolo Paulo
para a gente entender, ele aproveitou essa abertura, né, da cidade para apresentar o evangelho, né, sobre Jesus Cristo, sobre o arrependimento, sobre a salvação, sobre a ressurreição dele. Quando Paulo terminou de falar, como eu falei, algumas pessoas riram dele, mas outros expressaram interesse de ouvir mais, né? Alguns creram nessa mensagem que Paulo havia falado, né? A gente não sabe o que atraiu Dâmaris às palavras de Paulo, mas sabemos que ela respondeu ao Espírito de Deus. Em meio a uma cultura que se orgulhava de sua diversidade de crenças, Dâmaris reconheceu e abraçou a verdade do Evangelho que transforma vidas. Vocês conseguem fazer um contexto, um paralelo com os dias que nós vivemos hoje? Hoje também, minhas lindas, nós vivemos em uma atmosfera semelhante àquela em que Dâmaris vivia. Hoje, a nossa cultura, ela se orgulha em ser aberta a novas ideias, novas filosofias, né? A nossa cultura, ela prega por um conjunto de crenças e ela acha que tudo isso é normal, né? É tão bom ter um conjunto de crenças diferentes. Mas, queridas, eu trago uma verdade para a gente se policiar e a gente tomar cuidado, para a gente reconhecer a verdade naquilo que está sendo pregado hoje em dia, assim como estava sendo pregado em Atenas na época de Paulo, para que eu e você tenhamos um conhecimento completo do que Deus diz na sua palavra. Porque há um risco muito grande da gente ser facilmente enganadas por aí. Cuidado com o que você anda assistindo, cuidado com o que você anda lendo, cuidado com as coisas que você anda meditando. Eu te encorajo para que você medite na palavra do Senhor, minha linda. Sim, há vários autores, há vários pastores, há várias pessoas que são bons pregadores, que estão aí ao redor do mundo, né? Mas a gente tem que se voltar muito para a palavra de Deus e saber se aquilo que aquela pessoa está falando se condiz com o que está na palavra do Senhor. Entende? O Paulo, ele nos adverte com esse texto para a gente não ser arrastada para filosofias vãs e sutis conforme a tradição dos homens, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo, assim como Paulo também viveu, onde homens falam o que querem, pregam o que querem, mas a gente não pode se voltar para isso, a gente não pode ser levada por vãs doutrinas, a gente tem que se curvar para a palavra de Deus, né? Somente a palavra de Deus, minha linda, e somente o Espírito Santo nos ajudarão a reconhecer a verdade quando a ouvimos. E aí o nosso texto principal do nosso devocional hoje é João, capítulo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que você não se esqueça disso. A única verdade, reconhecendo a verdade, sabendo onde está a verdade, é na palavra de Deus, minha linda. Não caia em ciladas de pessoas que estão profetizando coisas por aí, estão falando coisas por aí. Muito cuidado, tá? Eu não tô querendo dizer que tudo que tá por aí vai contra a palavra de Deus, não é isso. Eu estou alertando para a minha vida e para a sua vida, para a gente ter cuidado, para a gente pedir a Deus para que Ele nos mostre na palavra aquilo que a gente tem ouvido por aí, tá bom? Para que a gente entenda que a única verdade vem da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, obrigada, Senhor, porque através dessa história de Paulo em Atenas, meu Deus, a gente pode perceber, Pai, que o mundo daquela época é muito parecido com o mundo de hoje, Pai. Há tantos homens por aí falando coisas, ó Deus, mas coisas que talvez vieram do próprio coração deles, Senhor. Pai, nós pedimos a Ti nesse dia sabedoria. Nós pedimos sabedoria, Deus, para reconhecer a verdade, Pai. Nós pedimos sabedoria, meu Deus, para que a gente não se iluda por coisas que a gente vê ou ouve por aí, Senhor, mas que a gente esteja firmada na Tua palavra, Deus, reconhecendo a verdade da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a
ouvir o teu evangelho, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a meditar dia e noite na tua palavra, Senhor, e que o teu Espírito Santo nos ajude a reconhecer a verdade quando nós a ouvirmos. Fica conosco nesse dia, Papai, que nós sejamos cheias da tua graça, da tua misericórdia, cheias do teu Espírito Santo, que nós possamos meditar na tua palavra hoje por um bom tempo. Nós te amamos, Deus, nós te bendizemos, nós rendemos graças ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida. Nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha linda, que você tenha o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e que Ele te instrua nesse dia, em nome de Jesus. Amém.